É isso aí, torcida do Mengão. Vocês acompanharam aí o pós-jogo do Mengão. Agora vamos aqui para as últimas informações envolvendo o mercado da bola, treinamento aí. Flamengo que fez aí a última partida pela fase de grupos da Libertadores. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. E pessoal, se tá feliz aí, né, dê aquela forcinha no like que ajuda muito na edição do vídeo. Bora pro conteúdo. A expectativa é de casa cheia no Maracanã e uma bela festa da torcida para empurrar o rubro-negro no caminho para as oitavas de final. Olha, cadê o Vene? Ô, Vene Casagrande, fala comigo. Você não tem o drone exatamente do time, mas pelo que você conhece do Felipe Luiz, pelo que você sabe de quem tá fora, como será que vem esse Flamengo contra o Deportivo Táchira, Vene Casagrande? Antes de mais nada, uma notícia muito boa para a torcida do Flamengo. O Gerson vai ser relacionado, acabou de fazer testes físicos lá no Ninho do Urubu. Tá tudo bem com ele, vai para o jogo, ou seja, está à disposição. Se está à disposição, eu começaria o jogo com ele. Te respondendo, Fernandinho, o meu time seria Rossi no gol, obviamente, Wesley retornando, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo eu manteria ali como primeiro volante, Gerson ao lado dele, Arrascaeta sendo meio de campo, Luiz Araújo que fez uma boa partida contra o Palmeiras, e aí na ponta esquerda eu colocaria, vou manter a minha opinião, eu colocaria o Bruno Henrique e o Pedro centralizado. Agora, se o Felipe Luiz vai fazer isso, depende muito. Você falou o Arrascaeta? Dele. Falei Arrascaeta no meio de campo. Mas será que vai, hein? Ah, eu já botaria. Teve algum momento? Não, mas não assim, teve. Não teve, como né? titular assim. Até se na teve, hora das foi uma trocas, vez né, e olha Vene? lá. Até na hora das trocas, é muito né? pouco. Por exemplo, quando o Pedro entrou no jogo contra o Palmeiras, o Arrascaeta já havia saído. E eu entendo o Felipe Luiz. Eu entendo, mas eu não concordo. Tá? Eu entendo porque, primeiro, ele é o treinador do Flamengo, ele é um cara extremamente estudioso, sabe muito de futebol, é ele que está no dia a dia. Agora, quando me perguntam, eu falo, os melhores têm que jogar. E os melhores quem são? Arrascaeta no meio de campo e o Pedro. A gente sempre critica aqui que o Flamengo não é letal. Qual é o atacante mais letal que o Flamengo tem? O Pedro. O cara é matador toda vez que ele entra. Ou ele chega com muito perigo ou ele deixa o dele. Agora, se o Felipe Luiz entende que a questão de intensidade atrapalha muito ainda, porque o Pedro não está 100%, eu tenho que respeitar, ele é o treinador do Flamengo. Essa é uma característica que o Vene traz aqui há algum tempo pra gente. Puxa, gente, a gente começou a tentar descobrir, né? Será que é minutagem? O Pedro tá voltando, só que isso já passou. O Pedro já tem o quê? Um mês que ele já voltou, né? Mais de um mês. Então não é isso. Aí o Vene falou, é uma questão de característica. Ele já ficou 90 minutos em campo, ué. Pois é, não é. Não, você eliminou, você falou pra mim, não, Fernanda, não é minutagem. Eu, gente, pelo amor de Deus, como é que não escolhe o Pedro e o Arrascaeta juntos? E você falou, então essa é uma característica que eu sinto que é uma questão do Felipe Luiz. E começamos a observar e, de fato, é fato. Sabe outro Se ponto um que tá eu em discordo campo, também, o outro Fernandinha? não está. Por que eu colocaria o Pedro? Se o Bruno Henrique estivesse entrando e fazendo bons jogos, substituindo, não digo à altura, mas justificando, eu ia aceitar muito mais. Mas o Bruno Henrique, quando joga de centroavante, ele não rende. Muito pelo contrário, ele cai muito de rendimento. Eu acho que na ponta esquerda ele poderia ajudar mais o time do Flamengo. Mas aí, repito, eu respeito demais o técnico Felipe Luiz. É um cara que entende muito de futebol e mostrou isso contra o Palmeiras. Eu quero já que você fale. Daqui a pouco eu quero que você pense qual time você acha que o Felipe Luiz vai colocar. Tá, beleza. Que você acha, tá? Tá bom. Ô, Pedrosa, nós já debatemos tantas vezes isso aqui, mas o Felipe Luiz, ele é um cara com uma opinião muito forte. A gente percebe isso, né? Ele é um cara... E isso leva ele ao topo, porque é bom ser assim. Mas às vezes um pouco inflexível. Mas essa é a opinião dele e a gente já viu que é o que ele está praticando. Quando a Arrascaeta está em campo, o Pedro não está. Quando o Pedro entra, em algum momento o Arrascaeta já saiu ou vai sair, ô Pedrosa? Pra mim é tudo característica de jogo. Por exemplo... Você concorda? Pra mim depende do jogo. Contra o Palmeiras, por exemplo, eu consigo entender ele não colocar o Pedro e a Arrascaeta junto. Por quê? São jogadores que sem a bola não fazem o papel que hoje o futebol moderno pede.
Eu até falei isso aqui, por exemplo, se você for olhar o Igor Jesus sem a bola... O meu? É um absurdo. Ele corre o campo inteiro. O jogo de ontem foi assim. É assustador. O Pedro não tem essa característica. O Pedro é até mais técnico do que o Igor Jesus, é um cara mais provado aqui no futebol brasileiro, mas que sem a bola não consegue fazer isso. Contra o Deportivo Táchira, eu não vejo motivo para o Pedro não jogar junto com a Arrascaeta. Muito pelo contrário. E eu já também citei isso aqui diversas vezes no programa. Existe uma forma de você se defender que é com a bola. O Arrascaeta é um cara que perde a bola fácil? Não. Ele segura a bola demais. O Pedro, tecnicamente, é um monstro. Então por que esses jogadores não podem jogar juntos? Eles deveriam jogar juntos hoje. E aí eu vou muito no que o Vene falou, que eu também venho trazendo aqui. Não tem motivo o Bruno Henrique ser titular e o Pedro não ser. O Bruno Henrique não consegue ajudar o Flamengo em praticamente nada quando tem a bola. É engraçado até isso, porque sem a bola ele corre, ele se dedica, mas com a bola a fase do Bruno Henrique é horrível, gente. Eu não sei se as pessoas estão com medo de falar isso, estão com medo de criticar e tudo mais, mas, cara, o Bruno Henrique tá mal demais. Não é pouco, não. Ele não consegue ajudar o Flamengo. Então, assim, eu não consigo olhar esse time hoje e olhar pro Pedro com a forma que ele entrou até mesmo na partida contra o Palmeiras, porque ele entra bem. E, cara, o Bruno Henrique jogando nada, por que o Pedro não vai jogar? Talvez seja uma pergunta que até o próprio Pedro se faça, né? Ô, Vene Casagrande, então será que tem a chance do Felipe Luiz para essa partida pensar dessa forma como o Pedrosa? Você acha? Como você acha que ele vem? Chance tem, mas eu acho que ele não vai fazer isso. Acho até que na ponta esquerda ele vai colocar o Michael, por questão de meritocracia, porque o Cebolinha foi muito mal contra o Palmeiras no primeiro tempo. E eu acho que foi a pior atuação do Cebolinha desde quando ele veste a camisa do Flamengo. E o Michael melhorou o setor ofensivo. Então não vejo problemas de você colocar o Michael. Inclusive o Michael e o Cebolinha me lembra muito Pará e Rodinei, né? Na época. Quando um entrava, a torcida pedia o outro. Aí o outro entrava e a torcida pedia o outro. Era muito isso. Melhor é quem tá fora. É isso. E o Michael e o Cebolinha tem sido assim. Aí o Michael entra, o Cebolinha entra, a torcida, tem que ser o Cebolinha. Tá muito nessa. Então, como foi o último jogo, e o Michael foi bem, coloca o Michael e eu acho que ele vai continuar mantendo o Bruno Henrique centralizado. E não vai ter Pedro e Arrascaeta? Eu acho que não. Mas a ver, né? Ô, Lucas Pedrosa, você já falou, mas pode ser. Mas eu acho também que não, sabia? Porque a gente já tá reparando há tanto tempo que é difícil o Felipe sair do que ele entende como o padrão dele. E isso é muito legal, ele tem um padrão de jogo. Sim. E isso tá estabilizado já no Flamengo. Troca peça, entra gente, sai gente. Ele tem um jeito de jogar. Ninguém é mais importante do que o padrão de jogo do Felipe Luiz. Claro. Essa é a máxima dele. Ele e é um talvez cara... ele vai pensar desse jeito. Gente, ele vê o treino todo dia. Ele conhece os jogadores, ele conversa com os atletas. Ninguém sabe mais do que se passa ali do que o Felipe Luiz. Quando a gente comenta aqui, é muito mais no nosso entendimento. Isso não significa que ele não possa errar. Ele erra. Ele erra como já errou diversas. É isso aí, torcida do Mengão, e bora aqui para mais uma notícia. Memphis no Flamengo, saiba os valores pedidos pelo holandês e recusados pelo clube em 2024. O atacante foi oferecido no ano passado, mas acabou acertando com o Corinthians. Um dos grandes protagonistas do atual elenco do Corinthians, Memphis Depay, esteve no radar do Flamengo no ano passado. O holandês foi oferecido ao clube carioca na janela do meio do ano, mas a negociação não andou. O GE explica os motivos. O histórico de lesões pesou contra, mas as conversas não foram adiante de fato. Pelos altos valores envolvidos na negociação, o Flamengo teria que desembolsar por baixo 2 milhões mensais livres de impostos, além de luvas de 4 milhões de euros, cerca de 25 milhões. O contrato seria assinado por 27 meses e o custo mensal com luvas e premiações poderiam chegar a 4 milhões por mês. Na proposta, outros gatilhos poderiam aumentar bastante o custo total. O documento tem uma base similar ao que foi assinado pelo Corinthians em setembro de 2024. Em janeiro deste ano, o GE detalhou o contrato de Memphis com o clube paulista. O valor total da operação pode chegar a 120 milhões. No Flamengo, Memphis pediu o pagamento de um bônus específico por cada gol em competição nacional e internacional. Esse valor variava de 200 mil a 400 mil. Além disso, o holandês também queria premiações por convocações e por gols na seleção. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o empresário Frederico Carvalho, um dos intermediários da vinda de Memphis para o Brasil, revelou que a prioridade do holandês era jogar no Flamengo. Poucas pessoas, talvez ninguém, tinha falado a prioridade do Memphis sempre foi o Flamengo. Eles, dirigentes do Corinthians, sabiam da minha relação com o Flamengo. O staff de Depay também tinha essa segurança no Flamengo. Era uma questão financeira, esportiva. Cara, que burrice. Burrice do Corinthians pagar tudo isso pro Memphis. Memphis não vale tudo isso aí não, cara. Pelo amor de Deus. O Flamengo foi muito esperto de não deixar esse
salafrário aí, pedindo bônus para marcar gol, pedindo bônus para ser convocado, para marcar na seleção. É só essa dirigência do Corinthians aí Nutella que aceitou dar um contrato para um cara desse que não resolve uma partida. Valeu, pessoal!